Então, eu vou... Quando você voltar aqui... eu vou colocar aqui, né? Estranho, né? Estranho, porque quando a gente voltou... Já não tinha olho. Eu falo do Vitor Lita? Não, acho que não precisa. Acho que ele ia falar que ele está apoiando, né? Não sei se fica bom para ele mandar para ele. Então ele tem que conversar. Podia ter começando? Boa noite, São Roque. Hoje, 29 de março de 2020, 18 horas e 15 minutos. Desculpem pelo atraso, nós estivemos aqui com essa chuva e a chegada e o fechamento para iniciarmos essa conversa com a população de São Roque. Um momento muito importante, um momento muito sério, uma coisa nova, além da novidade, né, que é esse vírus, da novidade que é esse problema, da novidade dessa guerra que a gente enfrenta, de toda a dificuldade, dos problemas que o mundo passa. Eu digo do problema. O problema é um só, é a vida. Nós não estamos falando de política, nós não estamos falando de um assunto econômico, nós estamos falando da base de tudo, é a vida. E com a vida tudo vai andar, ou não. Então eu acho que nesse momento a gente tem que ser assim, bastante cético e bastante direto e objetivo. De novo, vimos aqui todas as tardes, passando as informações. Durante o dia, várias opiniões, muita confusão. E o fato, neste momento, que aflige a cidade de São Roque, são os comentários em torno da condição, né, da situação que foi gerada por conta da nossa ação diante da requisição que tivemos que efetuar junto ao Hospital São Francisco. Fizemos essa ação ontem de forma efetiva, a partir das 13 horas ou 14 horas, e dali seguimos em frente. Fiz questão de convocar a imprensa para uma conversa, para uma entrevista. Estiveram lá alguns dos jornalistas aqui da cidade de São Roque, a fim do quê? A fim de manter a cidade informada desde o início. A gente podia, logicamente, ancorados na questão do decreto de calamidade pública e também da legislação que nos permite a ação naquele momento da requisição, porém, fiz questão de chamarmos a coletiva e conversarmos com a população. A partir dali, outros fatos, outros acontecimentos. Hoje de manhã, o pronunciamento de representantes da empresa, respeito e digo, não tem problema nenhum contra as pessoas e nem contra a empresa. Nós temos aqui a idoneidade e sempre a linha de atendermos a todos de uma forma muito idônea e de forma muito profissional. Agradeço de novo aquelas empresas, e essa é uma delas, que escolhem São Roque para investir, para vir aqui em busca, logicamente, de receita, gerando emprego e também trazendo benefícios. Essa é mais uma delas. O Hospital São Francisco tem todo o nosso respeito, o respeito da cidade, para vir aqui investir, efetuar os seus negócios, ter a sua renda, gerar empregos e prestar serviço para a população, neste caso, relativos à saúde. Então, todo o nosso respeito. Isso é bom ficar bem claro. E também, já tirando as primeiras dúvidas, eu digo que ela estava totalmente autorizada, trabalhando, inclusive estive na inauguração no começo do ano, não me lembro a data, no início de fevereiro, se eu não me engano, acompanhando pessoalmente, fomos convidados. Tive até um espaço para dar a minha palavra, a minha fala, e muito bem recebido pelos proprietários, o qual aqui envio cordial respeito. E desde lá a gente vem atendendo. Eles obtiveram o alvará de sanitário desde o final do ano, cumpriram as suas obrigações e, logicamente, todas as obrigações a gente faz questão não só deles, mas de todas as empresas, de todos que procuram a cidade para se instalarem aqui. Então, desde esse início, desde essa época, descarto aqui qualquer possibilidade de uma fala ou de alguma afirmação contrária. Sempre atendendo eles da melhor forma. Recebi
emissários da empresa aqui durante esse processo, enfim, tudo muito nos conformes. Estive lá na inauguração e desde lá a gente vem acompanhando, não tão próximo, porque a gente vai no cotidiano com outras atividades. Porém, por ocasião do coronavírus, começamos a nos atentar diante da realidade da cidade de São Roque. Buscamos aqui as alternativas, estamos desde lá preocupados com os planos de contingência, iniciando, logicamente, pela questão da comunicação com a cidade de São Roque. Fique em casa. Os números mostram que, se ficarmos em casa, poderemos até sofrermos a contaminação, o contágio, mas de uma forma muito mais tranquila e lenta. Ao contrário de que, se formos todos para as ruas ou permanecemos nas ruas, poderemos multiplicar isso de uma forma muito maior. Importante, então, o recado novamente: fiquem em casa. Idosos, fiquem em casa. E aí, iniciamos a segunda etapa, a etapa do nosso plano de contingência, para podermos atender as pessoas, aquelas que mais necessitarem. Então, começamos fazendo a avaliação do que temos na cidade, o nosso famoso balanço, e dali a gente iniciou também uma conversa com o Hospital São Francisco. Então, antes do final da primeira quinzena de março, o nosso pessoal do Departamento de Saúde procurou a diretoria e conversou com um dos filhos do casal proprietário e que esteve aqui visitando o nosso departamento, conversou com a Daniela e com a Andréia, diretora de saúde, diretora do hospital da Santa Casa, e ali iniciaram as conversações. O que a gente tem a dizer para vocês? Ali eles iniciaram e ali já entenderam que, neste caso, o Hospital São Francisco não atende o SUS na cidade, ou não sei se em outras empresas deles, mas em especial aqui eles não têm aquela prática de atender o Sistema Único de Saúde, o Sistema SUS. E, logicamente, eles têm uma atividade de atendimento privado, com atendimento particular e também planos de saúde. Percebendo-se isso, iniciou-se uma discussão para o aproveitamento do hospital e da mão de obra e do serviço do hospital para efetuar alguns serviços para a rede pública. Ali já entendeu-se que não havia uma atividade. Eles informaram que não estavam com atividade normal devido à própria demanda. Eles também estão negociando com os planos de saúde. Foi a informação deles. E a partir dali, a gente ficou na expectativa. Passaram-se alguns dias, retomamos o assunto. No início da semana passada, inclusive com a presença do deputado Vitor Lippe, que ajuda muito a nossa região, sempre muito pronto. Ele pessoalmente, e ele esteve aqui no domingo passado, me lembro bem. E depois, na terça-feira, pessoalmente, esteve de novo e fomos pessoalmente, e também fomos muito bem recebidos pela diretoria, representado pelo filho do casal de proprietários. Estivemos lá, uma conversa muito boa, visitamos os locais, avaliamos o que... Aliás, essa é uma informação que é normal. Para se iniciar uma negociação, você afere as condições do prédio e as condições físicas e de equipamentos, de instalações. E, logicamente, ali naquele momento, conheceu-se, né? Ficamos assim informados do número de leitos de UTI equipados por respiradores, cerca de 8. Leitos de UTI até mais, podendo até usar uma outra área de isolamento para instalação de mais leitos. Mas, enfim, estamos focando aqui no número 8. Foi a informação de próprio, vamos dizer assim, visto por nós mesmos, essa informação. A partir dali, sentamos, começamos a conversar e eles sempre alegando: olha, a gente não está em operação porque a gente ainda não fechou definitivamente com os planos de saúde, temos ainda em negociação, a nossa equipe operacional não está instalada. Leia-se, eu perguntava várias vezes, e tenho até como testemunhas as pessoas que estiveram comigo lá, dizendo: gente, o que vocês têm? Vocês têm a segurança, tem a faxina, tem a copa, tem a cozinha? Não, a gente tem um pessoal iniciando aqui, poucas pessoas, não temos nenhuma pessoa internada, não temos nenhuma atividade.
Inclusive, ele comentou, será necessário vocês montarem a sua equipe aqui. Partindo dali, a gente iniciou a conversa até com a proposta de fechamento de chave na mão, o que seria o prédio com as instalações, com os equipamentos, todos ali, de uma forma muito boa, um prédio muito bem acabado, muito bem instalado, e aguardamos a posição dos proprietários via telefone, visto que são pessoas com mais de 60 anos que estavam cumprindo a quarentena. Iniciamos a conversação por telefone com os proprietários. Primeira ligação, a pessoa ainda em dúvida, colocando algumas questões, porém, e colocando uma situação de valores. E nós colocamos uma situação de valores ainda de uma forma muito informal, não foi nada oficial, reconheço, porém, e aí vai a primeira informação, gente. Me pediu apenas pelo prédio com 50 leitos, mais 50 ou 60 leitos, mais os 10 leitos de UTI, chegou a cifra inicial de 2,5 milhões por mês. 2,5 milhões por mês apenas do prédio. Então, gente, veja, depois soma-se insumos, medicamentos, corpo médico, corpo administrativo, e aí você percebe se daria para a gente continuar. Não continuamos. Inclusive, pedimos, faça uma outra oferta, porque essa está um pouco longe do nosso alcance. De forma nenhuma fechei as portas ou encerrei a conversação. E aí vieram em outros dias outras formas, inclusive dizendo que não daria mais para fazer a locação total, que teria que ser parcial. E depois, derradeiramente, no terceiro dia, veio uma outra oferta, onde constatamos, e aí o número 8 é importante, 8 leitos completos de UTI com os respiradores. Temos um e-mail em mãos, o e-mail está aqui. Eles dizem assim: segue a nossa proposta de acordo operacional, onde disponibilizaremos 10% dos nossos leitos para a prefeitura. Então, gente, 10% de 8 dá 0,8, não dá nenhum. O que você entende com isso? Você entende, gente, que não estava rodando. Em cada momento era uma oferta diferente, não era nem financeira, era uma proposta diferente, um modelo diferente. Sinceramente, o que nos causou estranheza. E a partir daí a gente seguiu. Busquei o nosso departamento jurídico, buscamos assim um entendimento para quê? Estava percebendo que havia uma morosidade na questão de realmente contribuir com a cidade. Porque do outro lado a gente percebe um país sem os equipamentos necessários, brigando para que as pessoas fiquem em casa para aquela curva, para que aquela curva não suba abruptamente, para que a gente tenha a contaminação de uma forma mais serena. Por quê? Porque o país não aguenta. E não é São Roque, gente. É o país todo. Não suporta em sua rede de saúde o tratamento de pessoas no mesmo momento, de forma concentrada. Dentro dessa linha, a gente percebendo que a gente teria que correr, que a gente tem sim os nossos 7 respiradores, estamos na fila para comprarmos. Outra coisa que a gente percebe dúvidas: mas a prefeitura pega o dinheiro daqui e põe lá. Gente, o problema não é o financeiro. A gente vai lançar mão sim para a compra dos equipamentos. A prioridade é a compra de equipamentos. O problema é que não se encontra equipamentos no mercado para compra. Então estou colocando de uma forma bem tranquila, de uma forma bem simples, para que tenham e haja um entendimento de uma forma tranquila. E ali a gente diz: as coisas não estão caminhando. Foi por isso, simplesmente por isso. Ninguém aqui está querendo lançar mão, invadir, quebrar equipamento de ninguém. Inclusive, a gente pode até dizer, nós carregamos tudo de uma forma muito tranquila. Gente competente foi lá. Não mandamos qualquer pessoa ir lá. Mandamos o nosso corpo técnico para ir retirar os equipamentos. Levamos até plástico bolha para embalar os instrumentos e carregarmos. Foi tudo muito cuidadoso. Por quê? Você acha que é interessante a gente quebrar o equipamento que a gente mesmo vai usar? Gente, o fake news não combina com esse momento. Então, estou aqui apenas sendo muito didático, mas para a gente dizer: calibragem, tem que calibrar o aparelho, lógico. Aquilo não será operacionalizado por qualquer um. Não é amador que vai cuidar daquilo. Então, na verdade, e outra,
Se compra um avião, não tem piloto. Nossa, aquele gordinho, desculpa aquele gordinho lá, mas, nossa, infeliz, infeliz. Eu não vou nem comentar, porque, viu? Se você compra um avião e não tem piloto, que adianta você ter um piloto pagando salário desse se você não tem um avião? Então, respondo o senhor provedor também da Santa Casa, que se diz conhecedor, e o nome e o cargo dele é muito importante. Provedor da Santa Casa de São Roque. Não é para qualquer um, gente. Pelo amor de Deus, a pessoa vai falar que a gente não tem intensivista. É lógico que não temos porque a Santa Casa não tem UTI. Terá UTI, terá equipamento, e aí sim a gente terá o profissional eficaz, eficiente e profissional para operar aquele instrumento. E isso está sendo feito também. Aqui não tem amador, aqui tem gente profissional. Se eu não entendo de medicina, eu converso com quem entende. E ela me dá a orientação e a gente faz. Aqui não tem conversa política. Aqui é tudo muito bem feito, de uma forma muito tranquila, porém de uma forma muito séria e eficaz. Então a gente contrata assim o intensivista, contrata a equipe, e se levamos a lixeira, conforme dizem também, se a gente leva uma lixeira específica para uso da UTI. Não é qualquer lixeira que a gente tem em casa ou numa ata da prefeitura. Leva a lixeira para o trabalho eficaz. Assim mesmo como um frigobar. Frigobar para os medicamentos ficarem lá sob temperatura eficaz, para a temperatura correta para o uso naquele ambiente. Então é tudo feito de uma forma muito calma, muito séria. E outra coisa, o provedor quando diz também que nem espaço físico, tenha dó, provedor. O senhor não conhece mesmo da Santa Casa. O senhor tem que conhecer a Santa Casa ou acompanhar, que nós temos lá um prédio novo sendo finalizado, uma obra finalizada, e também temos outro prédio da hemodiálise para esse suporte. Então a gente não está brincando. O senhor, para ser provedor e colocar um texto na mídia, o senhor tem que pensar primeiro. O senhor tem que ter capacidade de ser provedor antes de ficar colocando qualquer coisa na mídia. Por favor, respeito com a cidade de São Roque e respeito com a prefeitura, que assumiu através de uma intervenção uma bomba, um problema, e nós estamos lá resolvendo. Estamos lá resolvendo, cuidando da cidade de São Roque. Tá? Então, por favor, mais respeito. O que eu quero dizer também é que São Roque é referência da micro-região. São Roque tem que cuidar sim, por isso esse plano de contingência. E aí que a gente então passa agora para a área do jurídico para mostrar o porquê que a gente teve que lançar mão dessa intervenção, dessa requisição, podemos dizer assim, diante de todo esse problema, para termos mais esse equipamento em casa para oferecermos em caso de necessidade. Por favor, Dr. Rafael Bolívar. Boa noite a todos. Bom, eu queria iniciar a explicação informando a todos que as ações decididas pelo prefeito de São Roque, todas estão fundamentadas juridicamente. Conforme ele acabou de explicar, após ultrapassar essa etapa de negociação com o Hospital São Francisco, na qual ele participou diretamente, junto com o Departamento de Saúde e junto com a administradora da Santa Casa, que, aliás, é bom lembrar que a Santa Casa está sob requisição administrativa e hoje o Poder Público Municipal é quem administra diretamente a Santa Casa. Então, o prefeito, sobretudo dentro dessa crise sanitária que nós estamos vivendo, ele pauta as decisões dele com base nas informações técnicas apresentadas pela diretora do Departamento de Saúde e também pela administradora da Santa Casa de São Roque. A partir do momento em que, ultrapassada a tentativa de firmar com o Hospital São Francisco uma parceria, como o senhor prefeito já explicou, ele trouxe à sua equipe a seguinte pergunta: nós não conseguimos evoluir e chegar num consenso de uma parceria, porém, nós estamos em processo de aquisição de equipamentos para estruturar sim a Santa Casa. Porém, o tempo corre contra a gente. Neste momento de exceção que nós estamos vivendo, e aí eu digo que nós vivemos tempos de exceção, medidas de exceção também devem ser adotadas
para buscar, se não solucionar rapidamente, minimizar os efeitos deste tempo de exceção, que vão atingir, infelizmente, a todos nós. Nesse exato momento, o Departamento Jurídico da Prefeitura, analisando a pretensão do senhor prefeito, junto com as informações técnicas do Departamento competente de Saúde, trouxe para o senhor prefeito um mecanismo jurídico, a figura da requisição administrativa de bens dos particulares. Aliás, é bom a gente também lembrar que a cidade de São Roque, o município de São Roque, conforme o decreto número 9.221, editado no dia 19 de março de 2020, já tinha sido declarado no município de São Roque o estado de emergência. No dia 27, na sexta-feira, no final da tarde, no início da noite, não me recordo com exatidão, após a equipe se reunir, a decisão do prefeito foi a de decretar, melhor dizendo, o estado de calamidade no município de São Roque. Isso foi feito através do decreto municipal número 9.228, baseado em todas as informações que ele recebeu da sua equipe técnica, bem como baseado em todas as informações técnicas que ele recebe dos órgãos oficiais, tanto da esfera federal quanto da esfera estadual. Então, hoje, o município de São Roque está declarado no município de São Roque, a partir do dia 27, o estado de calamidade pública. Neste mesmo momento, houve a determinação da requisição de bens do Hospital São Francisco, que é uma pessoa jurídica de direito privado, é um particular, um hospital particular. Com base, como eu já disse, na demanda do Departamento de Saúde e também da Administração da Santa Casa, foi apresentado para o senhor prefeito a necessidade de requisitar equipamentos de leitos de UTI. Por quê? Porque não sabemos em que momento, torcemos para que isso não aconteça, não seja necessário, mas não sabemos em que momento as pessoas que estão procurando a Santa Casa para serem atendidas podem necessitar de uma UTI, de equipamentos como ventiladores pulmonares, respiradores. Não sabemos quando isso pode acontecer. Como eu falei, existe um processo de aquisição para estruturar, sim, porém, nós temos que adotar medidas rápidas, ações rápidas, com muita frieza, com muita cautela, mas temos sim, como o prefeito já frisou várias vezes, de agir. E um mecanismo jurídico que foi apresentado para ele foi exatamente a requisição. É importante frisar que a requisição administrativa, como já foi cumprida pelos servidores públicos municipais, ela está fundamentada no inciso 25 do artigo 5º da Constituição Federal. Também possui fundamentação na lei do SUS. Inclusive no Código Civil, o estado de calamidade e também a própria ação adotada pelo Poder Público Municipal tem amparo também lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu quero frisar, a ação decidida pelo senhor prefeito possui amparo legal. Respeitamos, obviamente, opiniões em contrário, sem dúvida alguma. Por fim, eu quero frisar que, em nenhum momento, o Poder Público Municipal está ou retirou da esfera de disponibilidade de maneira definitiva. Ou seja, em nenhum momento o Poder Público Municipal se tornou proprietário desses equipamentos. O Poder Público Municipal, ele passou a ter a posse direta desses equipamentos. Porém, ele não é o proprietário desses equipamentos. Eu quero frisar isso por quê? Porque a utilização, o uso desses equipamentos, existirá uma contraprestação pecuniária, existirá uma indenização. Prejuízos, danos que possam haver sofrer, também deverão ser indenizados. Isso está na legislação. E como eu sempre digo, quando sou consultado pelo senhor prefeito, nós temos que nos pautar na lei. Nós temos que cumprir na risca
o que a lei nos orienta. E é exatamente isso que a Prefeitura de São Roque vai fazer mais uma vez. Por fim, eu quero encerrar as minhas explicações, devolver a palavra para o senhor prefeito e agradecer a atenção de todos. Eu quero aqui também finalizar essa Hospital São Francisco dizendo, não sei se, eu não me recordo se o Dr. Bonino se referiu também a uma reunião que teremos com ele, inclusive a equipe jurídica da empresa entrou em contato com a nossa. Estão agendando, não é isso? Estão agendando para amanhã uma reunião importante. Prefeito, eu vou lembrar um fato extremamente importante. No dia em que os servidores públicos estavam cumprindo com a requisição administrativa, nós recebemos o contato do Departamento Jurídico do Hospital São Francisco. Imediatamente, como não poderia ser diferente, abrimos a porta para atendê-los e atendemos. Eu mesmo conversei com a doutora Leia por telefone, depois atendi o doutor Terci, se eu não estou enganado, doutor Terci, atendemos pessoalmente aqui na prefeitura. Um outro integrante do departamento jurídico, o doutor Guilherme Gonçalves, atendeu o doutor Milton também por telefone. E nessa ocasião, nós combinamos uma reunião na segunda-feira, no período da manhã. Aliás, amanhã de manhã faremos novamente contato com o Departamento Jurídico do Hospital São Francisco para confirmar essa reunião, que está prevista para 11 horas do período da manhã dessa segunda-feira. Tá. Eu gostaria então aqui aproveitar também para esclarecer que não temos nenhum grau de parentesco com a Unimed, temos amigos, conhecidos, aliás, somos da terra, nascemos aqui, geramos emprego, trabalhamos muito nessa cidade. São bem-vindos vocês que vêm para investir na nossa terra, mas também respeite quem está aqui há muitos anos, trabalhando de geração em geração para o bem desta cidade. Então, por favor, muito respeito. Digo só mais uma coisa. Quando estivemos lá no início da semana que finalizou para avaliação, acompanhamento das condições técnicas, detectamos 8 respiradores. Engraçado que quando fomos retirar ontem, tínhamos apenas 4 normais e mais um portátil. Então 5 respiradores, sendo 4 normais, não entendo tecnicamente, posso ver aqui, fazer vamos dizer, a especificação de cada um, apenas dizendo a distinção, 4 grandes e 1 portátil. Sendo que vimos 8 normais naquela ocasião e 1 portátil. Então, gente, estranho porque para quem está para iniciar agora dia 1º, a gente percebeu que ao retirarmos os equipamentos, ao invés dos 8 mais 1, 9, tínhamos 4 mais 1, tínhamos 5. Então, percebe-se que não estavam tão interessados em montar e iniciar dia 1º. Então fica mais uma interrogação para a população de São Roque. A gente não provocou, ontem pode perceber que a minha fala foi muito tranquilo, mas para toda ação tem reação. Então muito respeito com a gente, senhores proprietários do Hospital São Francisco, porque vocês foram muito bem recebidos aqui, foram muito bem atendidos aqui. Eu não admito forma que tratam a autoridade e a população de São Roque, jogando a população contra a prefeitura. Não é assim que se faz, pelo menos aqui na cidade de São Roque. Deixar bem claro isso daí, tá? Então, é isso aí, encerrado esse assunto. Repete o valor do aluguel. O valor do aluguel é importante a gente, então, aqui, diante da audiência rotativa, né? Que no início, eles solicitaram por telefone, não foi formal, não foi, vamos dizer, de uma forma formal, porém foi insinuado um valor de 2,5 milhões por mês apenas do prédio, sem a operação. Quando eu falo prédio, apenas aquele prédio chave na mão para você entrar lá para adquirir e coordenar
o controle do uso dos insumos, dos medicamentos e de toda a equipe médica e administrativa. Leia-se tudo, desde a portaria até o médico, lá no terceiro andar da UTI. 2,5 milhões só o prédio. Para uma comparação simples, a Santa Casa, a gente destina 2 milhões por mês, sem o custo do prédio. Ali não tem o aluguel. Só para operar no sistema SUS, 2 milhões por mês. Então imagine quanto que seria um gasto. Vocês acham que tem cabimento? 2,5 milhões só a locação de um prédio, com todo o respeito, por isso sim fomos lá, insistimos e ainda estaremos amanhã dispostos a conversar com essas pessoas. Se a justiça determinar o contrário, a gente vai respeitar. Mas nós estamos aqui defendendo a saúde e a vida do São Roquense. Se essa empresa está aqui para isso, faça a parte dela. É só isso, nossa parte estamos fazendo. Tá? Para finalizar então as informações do dia, nós temos algumas alterações previstas para esta semana, visando o caminhar, não a abertura efetiva do comércio, mas para caminharmos no sentido de abrirmos algumas ações, atividades, para que não deixemos a cidade parada. E, logicamente, seguindo aqui a linha do governo estadual, que é a que nos norteia de uma forma mais próxima, não adianta, repito, seguirmos com todo respeito ao governo federal, seguirmos as normas de lá, porque aqui a gente tem um contato direto com o governo de São Paulo, somos um município do estado de São Paulo. Seguindo assim, temos um decreto estadual, tem uma normativa que foi incluída no dia 27, dia 27 de março, pelo governo Dória, e aí ele libera e retira da quarentena a operação dos materiais de construção. Então estaremos amanhã efetuando, logicamente, a inclusão dessa normativa por aqui também, porém já fica determinado a partir de amanhã, 0 hora de hoje, segunda-feira, amanhã, 0 hora da segunda-feira, a partir do dia 30, a abertura dos materiais de construção, lojas de tintas e materiais elétricos, lojas do ramo da construção civil. Para quê? Assim a gente dá andamento nas atividades dos profissionais, nas atividades principalmente daqueles autônomos que trabalham, que fazem os serviços pequenos, para assim a economia girar de uma forma, vamos dizer, pelo menos de uma forma básica, mínima, porém não estática. Pedimos a colaboração, logicamente iremos fiscalizar a aglomeração. Então solicitamos que aqueles que adentrarem aos comércios desses tipos aqui, material de construção, tintas e material elétrico, que adentrem de forma tranquila e mantenham o distanciamento, como o supermercado, como a padaria, como o açougue, de forma tranquila, tomando a distância uma das outras, entre as pessoas, tanto na parte externa quanto na parte interna, seguindo também os princípios da higienização, dos cuidados e manuseio dos materiais. Então é muito importante termos essa linha. Nosso pessoal da fiscalização estará orientando, cobrando a eficácia dessa operação de uma forma que as pessoas se coloquem com os cuidados para não aproximação, não aglomeração. Como bem disse o ministro, eu friso aqui, se nós nos mantermos em casa, ainda em quarentena, evitaremos um mal maior. Com certeza, pelo que estudos já mostram, pelas experiências que já vimos, não estamos livres do contágio, porém que seja de uma forma mais lenta, de uma forma tranquila, ou seja, uma pessoa contagiada assintomática, aquela que não apresenta os sintomas, ela pode estar contagiando no sistema de quarentena 2 pessoas. Uma pessoa contagiada, 2 pessoas ela pode transmitir. Se liberarmos a quarentena, essa mesma pessoa poderá contaminar 6 pessoas. Então, a diferença é muito grande da progressão, vamos dizer, da contaminação de forma grande. Então, a gente pede que mantenhamos ainda a quarentena, temos o decreto até o dia 7,
estaremos acompanhando durante essa semana. Finalizando, a última informação aqui é da vacinação. A vacinação ela retoma amanhã, mais um lote, chegará em São Roque amanhã e está então programado para as 13 horas. Das 13 às 16 horas, mais um lote de vacinas nos postos de saúde já costumeiros e também no sistema drive-thru. Pedimos de novo paciência. Se em poucos minutos ou em poucas horas eles se findarem, não tem um número que chegará amanhã ainda, mas é importante que tenham paciência e aguardem um novo lote caso amanhã não consigam a vacinação para os familiares. De novo, priorizando os idosos e os profissionais de saúde. Paciência, calma, sem furar fila. A gente soube de confusão que deu aí no trânsito. Um pouquinho de calma, gente. Um pouquinho de calma, todo mundo, a gente chega lá. Estamos trabalhando muito. Meu pai e minha mãe me ligam sempre. Cláudio, você está se cuidando? Eu falo, estou me cuidando. Rafael Bonino, Marcelo, pessoal, todo o pessoal da prefeitura, todo mundo aqui, todos os dias. A gente tenta se proteger, mas a gente está aqui na linha de frente. Então nós estamos dando a nossa vida para vocês, São Roquenses. Faça a sua parte, fique em casa. Segura os papais e os vovós em casa. Segura a criançada dentro de casa. Ah, deixa eu jogar bola lá no condomínio, lá na rua. Não deixa. Não deixa. Não estamos de férias. Fiquem em casa, por favor. Eu quero aqui... O que é? Profissionais de saúde, agradecer. Sem dúvida, eu ia finalizar aqui agradecendo a todos, não só a gente, mas em especial o pessoal da segurança, o pessoal da Guarda Municipal, o pessoal do trânsito, fazendo seu papel, o pessoal da fiscalização também, e o pessoal da saúde da rede pública, e também o pessoal da assistência social nos CRAS, atendendo também. Nós estamos muito preocupados com a questão da assistência social. Não queremos deixar faltar o alimento para as pessoas que precisam. Então, nós estamos olhando tudo, gente. Se a gente não conseguiu fazer tudo, é porque não deu tempo ainda. Tudo a gente está pensando. A gente não passa minuto sem pensar numa solução, num problema, buscando a prevenção e a solução. Então é isso. Também o pessoal do caminhão de água, só essa noite a gente segurou, tinha a previsão da chuva, confirmou, não adiantava a gente soltar aquele caminhão com a solução antisséptica, correndo o risco de se diluir na chuva, né? E outra, Vinícola Góes não produz álcool gel, produz vinho. Vinho é do Ministério da Agricultura, álcool gel, Ministério da Saúde. Empresas que podem produzir álcool gel são empresas que têm relação com a Anvisa de uma forma direta e rotineira. Então, muito juízo com fofoca, com fake news. Desculpe, nem precisava falar sobre isso, mas é importante porque é muita fofoca, é não a contribuição. Eu vou falar para vocês, pessoas do bem, quando começarem a ouvir e ler esse tipo de coisa no fake news, desliguem, mude de canal. Vamos assistir a notícia na televisão, que ela é eficaz, ela é importante. O fake news, a fofoca não leva a nada. Respeito a todas as pessoas de bem da cidade de São Roque, força para nós todos, iremos sim vencer essa guerra, diminuindo o contágio na nossa cidade de São Roque. Um abraço, boa noite a todos e muito obrigado, até amanhã.